Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a ética a partir de Friedrich Nietzsche, com a sua ideia da morte de Deus. Nietzsche ficou lembrado e marcado também pela frase Deus está morto. Essa frase faz parte do texto chamado Texto do Homem Louco, que está presente lá no livro Gaia Ciência, em que contextualiza essa ideia da morte de Deus. E é isso que vai nortear o tema desse vídeo e as reflexões acerca da ética a partir do pensamento de Nietzsche que se sustenta nisso aí. O pensamento moral ou ético de Nietzsche pode ser chamado de nihilismo. Nihilismo, que vem do latim nihil, que é nada. Ou seja, a doutrina moral de Nietzsche baseia-se na ideia de que não existe nada mais que sustente padrões de moralidade, padrões éticos, porque, segundo ele, o que sustentava até agora aquilo que é certo e o que é errado era a religião. E a religião não pode mais sustentar eticamente aquilo que é certo e o que é errado. Nietzsche escreve um livro, Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é o tal do Zoroastro, o fundador do zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião muito antiga, que tem um dos seus fundamentos é a ideia de que existem duas forças que regem o universo, o bem e o mal. Essas duas forças são entidades divinas, ou seja, um Deus bom e um Deus mau que sustenta esse equilíbrio cósmico. O povo hebreu, o povo judeu, após a saída do Egito, ele, quando vai para a Terra Prometida, tem contato com a visão dos persas, que é essa religião do zoroastrismo, porque os persas, digamos assim, tomam esse território hebreu, exilam os hebreus na Babilônia, e lá na Babilônia os hebreus têm contato com essa visão do zoroastrismo. Essa visão do zoroastrismo entra dentro da religiosidade judaica e mais tarde vai passar para o cristianismo, tendo em vista que historicamente é uma seita judaica fundada por um judeu diferenciado, que é Jesus de Nazaré. Quando Nietzsche escreve que Deus está morto, Nietzsche está querendo dizer que esta visão religiosa que fundamenta a moral, que até agora ditou as regras sobre o que é certo e o que é errado, não pode mais ditar as regras do que é certo e do que é errado, tendo em vista que essa religiosidade de acreditar no bem e no mal, de que o corpo faz parte do mal, de que a alma faz parte do bem, e que eu preciso fazer exercícios espirituais de machucar o corpo, como jejum, penitência, para que as coisas da alma sejam elevadas. Essa ideia dessa moral religiosa, segundo Nietzsche, fere aquilo que é essencialmente humano. Daí a frase do Nietzsche, torna-te aquilo que és. Ou seja, não é mais
torna-te aquilo que a religiosidade espera de você. Não é torna-te aquilo que a moral dos outros espera de você, mas é torna-te aquilo que és. Ou seja, nós precisamos amar aquilo que nós somos enquanto humanos e não nos escondermos porque uma religiosidade está tentando dizer que isso que a gente faz é errado. Daí o conceito de amor fati. Amor fati. Ama aquilo que tu fazes. Porque o que tu fazes é humano. E ainda que uma religiosidade, uma moral construída diga que aquilo é errado, se for essencialmente humano, ok, é isso aí. Então, com a morte de Deus, com essa ideia de que a religião não pode mais fundamentar a moral, ou seja, ditar as regras sobre o que é certo e o que é errado, Nietzsche exclui a heteronomia. E faz surgir a autonomia. Nomia, do grego nomos, é lei. Hetero, diferente. Heterossexual é aquele que é atraído sexualmente pelo diferente. Tal qual homo é o igual, homossexual é aquele que é atraído sexualmente pelo igual. Heteronomia significa quando alguém diferente do sujeito dita as regras para o sujeito. Então, você não pode ultrapassar o sinal vermelho, por exemplo. Isso é uma regra que alguém está trazendo para você. Alguém diferente de você está dando essa regra para você. Isso é heteronomia. A partir de agora, Nietzsche vai enfatizar a autonomia, quando o sujeito dita as regras para ele mesmo. Só que atenção, é importante a gente perceber que Nietzsche está falando aqui do ser humano ditar as regras para ele, não o sujeito indivíduo, porque se for o indivíduo que vai ditar as regras para ele mesmo, por exemplo, a gente cai naquilo que é um problema ético chamado relativismo moral, que é quando cada indivíduo por si só diz o que é certo e o que é errado, e isso pode gerar problemas éticos, porque tem gente que vai dizer que um crime é correto, porque essa é a minha opinião, então eu devo fazer. Isso é o relativismo moral. Não é isso que Nietzsche está falando. É muito próximo do pensamento de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que tinha a ideia de que existe uma natureza humana, uma essência humana, que é comum a todos os seres humanos, e essa natureza humana é boa. Nietzsche vem de encontro com isso, no sentido de que se o ser humano agir de acordo com a sua natureza, o ser humano vai agir bem. E aí vai agir coletivamente, porque a natureza é coletiva e não individual. Por exemplo, se agora aqui nesse vídeo eu trouxesse um bebê recém-nascido e agredisse esse bebê, por exemplo, no mínimo, aí onde você está vendo esse vídeo, você daí deveria ficar no mínimo incomodado, porque você sente interiormente falando que é errado violentar os mais fracos. Naturalmente o ser humano sabe que nós devemos proteger os mais fracos e não violentar os mais fracos. Então a gente está falando de uma natureza, de uma moral natural. E o Nietzsche está falando disso, de que é o ser humano, enquanto natureza humana, que tem que decidir o que é certo e o que é errado. É o ser humano que vai ditar a moral a partir de agora, não mais a religião, o sobrenatural, que tem que dizer o que é certo e o que é errado. A partir disso, Nietzsche ele desenvolve um elogio aos gregos, aos filósofos gregos, de forma muito particular aos epicuristas, que eram filósofos hedonistas. Hedonistas vem da palavra hedoné, que é prazer, ou seja, os filósofos hedonistas são aqueles que dizem que a felicidade está em viver os prazeres da vida e fugir do sofrimento e da dor. Epicuro, por exemplo,
que dizia que a gente tem que buscar a aponia e a ataraxia, a ausência de dor e de sofrimento. Tem vídeo aqui no canal sobre Epicuro. E buscar os prazeres da vida. E o Nietzsche traça esse elogio a Epicuro e aos filósofos hedonistas, porque, segundo ele, esses filósofos são aqueles que vivem integralmente a essência humana, que é buscar os prazeres e fugir do sofrimento, diferente daquilo que essa moral religiosa zoroastrista traz, de que a gente tem que abraçar o sofrimento e fugir do prazer. Segundo Nietzsche, isso não é natural, e isso está privando o ser humano de ser quem ele é, e querendo que o ser humano seja aquilo que a religião quer. É meio complicado a gente perceber que Nietzsche está falando isso, de que Deus está morto, de que a religião não pode mais ditar as regras da moral, tendo em vista que Nietzsche é filho de pastor, neto de pastor, inserido num contexto religioso. Mas isso é fato. Dentro de um contexto religioso, Nietzsche percebe, segundo a sua visão, que a religião faz com que o indivíduo perca a sua própria essência, deixe de ser quem ele é para ser aquilo que a religião quer que ele seja. Deixa eu só apagar um pedacinho aqui, para a gente ter um pedaço de sobra do quadro, para mais algumas anotações. A moral dos gregos era dividida entre dionisíaca e apolínea. Nós temos aqui dois deuses gregos, Dionísio, o deus da felicidade, o deus do vinho, o deus da festa. E nós temos Apolo, o deus da retidão, o deus do padrão de beleza, o deus daquilo que é correto. Os gregos entendiam que aqueles que deixam-se levar pela bebida, por uma vida desregrada, se encaixam aqui. E aqueles que vivem uma vida reta, virtuosa, encaixam-se aqui. Nietzsche encontra um problema fundamental aqui, porque, segundo ele, o ser humano não pode ser isso ou isso. Segundo Nietzsche, nós somos isso e isso. Ou seja, nós somos dionisíacos e nós somos apolíneos. Se no final de semana uma pessoa toma um chope, não significa que ela é uma pessoa má, que ela não seja ética. Ao mesmo tempo que é impossível ser apolíneo o tempo inteiro. Não significa que só porque você às vezes se estressa com os seus pais, não ajuda alguém a atravessar a rua que está precisando, por exemplo, você é uma má pessoa. A nossa vida é feita dessa tentativa de equilibrar o apolíneo e o dionisíaco dentro de nós. O apolíneo, visto como moral dos fracos, né? O Nietzsche vai escrever sobre moral dos fracos e moral dos fortes. Moral dos fortes. Tem um problema aqui. Para Nietzsche, a questão é o seguinte: são os fortes que ditam as regras de conduta moral. E são regras impossíveis. E isso causa aquilo que Nietzsche chama de ressentimento moral. O que é o ressentimento moral? É um peso na consciência porque o indivíduo não consegue ser aquilo que os outros dizem que é o correto. Então, aquele peso na consciência porque você faz aquilo que gosta, e aquilo que gosta, às vezes, os outros, essa moral religiosa, diz que é errado. O Nietzsche vai dizer que nós precisamos superar o ressentimento moral, ou seja, ser quem é, independente daquilo que os outros dizem sobre você. Os outros, diga-se de passagem, essa moral religiosa que precisa ser superada. Por conta disso, porque são os fortes que ditam as regras da moral e os fracos são um grande grupo de pessoas ressentidas que se sentem culpadas porque não conseguem viver a moral, Nietzsche vai dizer que os fracos desenvolvem uma ferramenta para não ficar por baixo nessa situação.
Essa ferramenta é o que Nietzsche chama de moral de rebanho. O que é a moral de rebanho? É quando os fracos disseminam a ideia de que não são os leões que ganham a batalha, não são os leões que serão salvos por Deus, é o rebanho que é salvo. Deus é um pastor de várias ovelhas iguaizinhas. Quem se destaca não é salvo, mas quem serve a Deus de forma linear, quem é rebanho, é que é salvo. Aí os fortes se rebaixam, todos se transformam em ovelhas que servem um só pastor e servem a essa moral religiosa específica. E Nietzsche está criticando isso. Daí que Nietzsche vai dizer que nós precisamos superar a moral de rebanho. E nós superamos a moral de rebanho com o que Nietzsche chama de vontade de poder. Outro conceito importante. Vontade de poder, essa inclinação natural que o ser humano tem de liderar a si mesmo, de liderar um grupo, de viver como seu próprio líder. E a religiosidade abafa essa liderança natural do ser humano para que ele seja rebanho, seja ovelha, seja vaquinha de presépio. Então Nietzsche está dizendo que nós precisamos alimentar essa vontade de poder, que é algo natural, para que a gente supere essa moral de rebanho, supere essa moral religiosa e retorne para aquilo que é essencialmente humano. Daí aquilo que é chamado de eterno retorno em Nietzsche, ou seja, tudo precisa retornar ao sujeito como ser humano para que seja a humanidade que julgue o que é certo e o que é errado, não um movimento religioso, uma moral sobrenatural, digamos assim. Essa superação do rebanho que acontece através da vontade de poder. Nós estamos falando aqui de uma visão nietzschiana, ou seja, esse é o pensamento do Nietzsche. É importante que fique claro, porque senão vem um monte de gente aqui embaixo comentar no vídeo, de que o professor Ercílio está falando bobagem, não sei o quê, que a minha religião é isso, que a minha religião é aquilo, não oprime, não sei o quê, não sei o quê. Não é a minha visão. Estou apresentando no vídeo a visão do Nietzsche. Isso é importante a gente saber. Deixa eu pegar minha colinha aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. Isso. Uma coisa importante que a gente precisa saber e trazer à tona também é a tal da crítica genealógica. O que é uma crítica genealógica? É aquilo que tem a ver com a genealogia de Michel Foucault, por exemplo, da filosofia contemporânea. Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal já, né? A crítica genealógica de Nietzsche é a ideia de escavar aquilo que é moralmente estabelecido para entender que existe uma opressão aí. Ou seja, é ir atrás daquilo que já é moral existente, escavar aquilo ali para perceber que, opa, isso pode estar sendo uma opressão da liberdade do indivíduo, de fazer com que o indivíduo não possa ser quem ele é realmente. Uma outra coisa importante que eu vi aqui na minha cola que eu esqueci de falar, certo, é o Übermensch, o conceito de Übermensch, Superman, né? O Nietzsche vai dizer da necessidade de eu transcender aquele conceito de homem que a religião está trazendo à tona. Então, Übermensch significa além do homem. Existe um padrão de homem, um padrão de ser humano moralmente criado pela religião que precisa ser superado, precisa ser, digamos assim, suprimido para que o indivíduo seja quem ele é, realmente humano. Isso é a ideia de transvaloração dos valores, ou seja, a mudança dos valores, porque os valores estabelecidos foram estabelecidos pela religião e Deus está morto, essa religiosidade está morta, não é mais eficaz para o ser humano.
ela não pode mais ditar as regras do que é certo e do que é errado para que o ser humano viva. Quem tem que decidir o que é certo e o que é errado é o próprio ser humano, naturalmente humano. Lembrando, não individual, porque senão a gente cai no relativismo moral. O niilismo de Nietzsche é essa ideia de que não existe nada, moralmente falando, externo à natureza humana que possa ditar para o ser humano aquilo que é certo e o que é errado. É o ser humano, naturalmente humano, vivendo essa natureza, e isso se manifesta de forma coletiva, que tem essa capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. E o que é certo é ser aquilo que o ser humano é, não aquilo que a religiosidade, a moral estabelecida quer que o ser humano seja. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte dessa família de filósofos que a cada dia cresce mais. Um abraço, até a próxima. Valeu!